Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. A nossa aula hoje, módulo 12, é justamente sobre a ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação escolar. Temos professora formadora, professora Ângela, e a nossa professora Caroline como professora assistente. E os objetivos de nossa aula: analisar as políticas públicas da alimentação escolar, conhecer as bases de sustentação legal do PENAI, conhecer os agentes que participam do funcionamento do PENAI e compreender o processo de transferência de recursos, o dinheiro que é enviado para a alimentação. Bem, por volta de 1940, algumas escolas elas começaram a se organizar montando as caixinhas escolares que tinham como objetivo arrecadar dinheiro para fornecer alimentação aos estudantes enquanto permaneciam na escola. Então, começaram a ser formadas essas caixinhas que era justamente já pensando em fornecer alimentação para as crianças. E nessa época, o governo federal ele ainda não participava dessas ações, mas observava o resultado dessa iniciativa. Foi aí, então, que notou-se a importância da alimentação escolar para a permanência dos estudantes nas escolas, bem como para a redução da desnutrição infantil naquela época. Então, veja bem, o que nós falamos nas aulas anteriores, a questão da desnutrição. Então, há anos atrás, isso aí era um grande problema, então. Foi somente em 31 de março de 1955 que Juscelino Kubitschek de Oliveira ele assinou o decreto 37.106, criando a campanha, olha só, da merenda escolar. Então, campanha da merenda escolar, era esse CME. Então, o nome dessa campanha, ele foi se modificando até que em 1979 foi denominado, então, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o nosso PENAI, né? Conhecido como popularmente só de merenda escolar. E foi desde a década de 50 que as crianças elas começaram a receber alimentação no período em que estavam estudando. É claro que nem todas as crianças, pois o governo ainda ele não estava organizado para o fornecimento dessa alimentação aos estudantes. Isso se deve ao fato de que no início do programa, os alimentos eles eram oferecidos por organismos internacionais por meio de doações. E uma das doações ocorreu justamente devido à grande produção de excedentes de alimentos nos Estados Unidos, que decidiram então entregar esses alimentos para alguns países e um deles escolhido foi o nosso Brasil. Então, essa doação ela foi destinada especificamente para ações do governo federal como alimentação escolar. Só que os alimentos que foram doados, eles não eram suficientes para todos os alunos. E aí, então, o governo optou
em começar essa distribuição dessa doação, em grande parte pelos estudantes do Nordeste, que eram justamente as crianças que estavam com problema de desnutrição. E as doações desses gêneros alimentícios, elas eram compostas principalmente por alimentos, olha aqui, gente, industrializados, né? Então, esses alimentos industrializados, eles eram distribuídos, tipo, como leite em pó, desnatado, farinha de trigo e soja. Só que ao longo desses anos, essas doações elas foram diminuindo e foi aí que o Brasil se viu com a necessidade de manter o PENAI com recurso próprio, justamente para que melhorasse essa questão da alimentação, dessa distribuição da alimentação. E a partir de 1960 foi que o governo federal iniciou a campanha dos produtos brasileiros para alimentação escolar. Então, grande parte da produção de alimentos ocorrida nos Estados Unidos foi em consequência da Segunda Guerra Mundial. Foi justamente por isso que ocorreu essa doação. Então, ocorreu nesse período de 1939 a 1945. Então, foi na década de 70, mesmo o Brasil assumindo a compra dos alimentos, a aquisição de produtos industrializados representava cerca de 52% do total dos gastos com alimentação escolar. Os primeiros produtos comprados nesse período foram a paçoca, a farinha láctea, sopa industrializada, que vinha sopinha de feijão com macarrão, sopas em creme de milho com proteína texturizada de soja, creme de cereais com legumes, entre outros. Então, para que esses alimentos pudessem chegar até o destino, realmente eles teriam que ser industrializados, né? Só que não tinha tanta repercussão essa questão do industrializado, porque a questão no momento era a questão de sanar, reduzir o problema de desnutrição daquelas crianças. Aí vem a questão do PENAI, né? Vamos falar do PENAI. O que o PENAI veio a fortalecer, o que ele veio a acrescentar? Bem, o PENAI foi criado como? Né? O PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele não foi criado nada, ele possui uma base legal, uma base de sustentação legal, ou seja, legislações que o sustentam, né? Existem leis que regulamentam o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A primeira delas é a Constituição Federal de 1988, e ela ressalta bem no seu artigo 208, que nós vamos ver para frente, a 11.947, de 16 de junho de 2009, que garante a questão da alimentação para as crianças. Até então, que está no nosso módulo aí, nós temos a resolução, resolução 38 de 2009. Porém, essa resolução, ela já foi substituída por essa daqui, ó, 26 de junho de 2013. Então, o que vale para o momento é essa. A resolução também do FNDE 167, substituída aqui pela número 8 de 14 de maio de 2012, que fala da questão de mudança de recursos per capita, e a resolução 25, que fala da questão da agricultura familiar. E nós também temos mais uma, que é do Conselho Federal de Nutrição, que é a 465, que essa daqui, ela fala justamente sobre as atribuições do nutricionista no âmbito do PENAI. Então, tudo que o nutricionista tem que fazer, fala do programa, fala todas as especificações do responsável nutricionista. Então, falando da Constituição, nós sabemos que ela é a lei maior do nosso país, mas perguntando o que ela tem a ver com a alimentação escolar, o módulo questiona.
E aí ela diz aqui que em seu artigo 208, no inciso 7, ela descreve que é dever do Estado com a educação será efetivado com a garantia de atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas de suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Veja bem, através de programas de suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, material didático, o governo realmente, eles fazem aquela listagem ao final do ano para que sejam distribuídos livros que vão ser utilizados pelos professores, certo? Transporte, aquelas crianças que moram muito distante, vão precisar de transporte, isso aqui também é ofertado. Alimentação, nós temos o PENAE, que todo aluno matriculado na rede pública, ele tem que ter uma alimentação na escola para suprir sua necessidade de no mínimo 20% durante o período em que ele se encontrar na escola. E assistência à saúde, nós temos os programas de saúde bucal, oftalmológico e entre outros, certo? Então, ela fala que a alimentação escolar, ela é um direito do estudante garantido justamente pela nossa Constituição Federal e ninguém tem o direito de retirá-la. Então, ninguém pode tirar. Por isso que todos têm que ser comprometidos, todos têm que ter essa responsabilidade de que, se eu trabalho em uma escola, eu tenho que fazer o melhor de mim. É uma comunidade, então a comunidade vai trabalhar para quê? Para o aluno, o público-alvo é o aluno. E se tratando da alimentação escolar, você, futuro técnico, você também tem que dar o melhor de você. Você tem que ter a responsabilidade, o compromisso de preparar uma alimentação com qualidade, verificar o recebimento do alimento, ver se ele foi bem armazenado, como que ele está distribuído, verificar a questão nessa distribuição para que não haja desperdício. Então, a palavra Estado, citado no artigo da Constituição Federal, com letra maiúscula, ela significa União, que é o governo federal, que são os estados, o governo estadual, município, o governo municipal e Distrito Federal, que é o governo distrital, certo? Tem alguma interação, professora Carolina? Até o momento, não. Então, nós entendemos que os alunos estão atentos. Isso, estão entendendo, né, o conteúdo. Então, E a oferta, como eu falei para vocês, da alimentação escolar, é uma obrigação de todos esses entes, que é o município, o estado, o governo federal, certo? Então, todos são responsáveis pelo fornecimento da alimentação aos estudantes enquanto eles permanecerem na escola. Só que, veja bem, quando se fala em recurso, a gente fala que há uma transferência de recurso. Como é comprado? Você deve estar perguntando, como é comprado essa alimentação para as crianças, né? Então, o FNDE repassa, faz um repasse para as secretarias, e essas secretarias, elas repassam para as escolas, certo? Só que os estados, os municípios e os distritos federais, eles devem complementar o recurso repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o nosso FNDE, porque o que ele passa é uma forma de complementar aquilo que é nossa obrigação. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Se a alimentação escolar da sua região, ela custa diariamente 50 centavos por estudante e o FNDE repassa 30, vamos ver aqui, fica um valor faltante de 20 centavos de real, certo? Então, fazendo aqui a continha, olha, 50 menos 30, falta 20. Esse outro deverá ser pago pelo Estado, ou pelo município, ou mesmo pelo Distrito Federal, conforme cada região abrangida. Então, se o FNDE passa 30 centavos e se eu sei que eu vou gastar 50 centavos por aluno, fica faltando
20. Então, esse que falta deve ser complementado pelo Estado ou pelo município. E aqui vamos ver o funcionamento. Como funciona o PENAI? Então, desde 1998, o PENAI ele é gerenciado pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é uma autarquia do Ministério da Educação, o MEC. Qual é o objetivo do PENAI? É contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, o rendimento do aluno e a formação de hábitos alimentares saudáveis. Como eu falei anteriormente, vocês, enquanto escola, têm a responsabilidade de ofertar essa alimentação. Porque o PENAI, ele também é uma forma de se implantar a educação alimentar e nutricional. Porque nós sabemos que existem escolas que vendem produtos industrializados. Então, o PENAI, ele vem a reforçar o quê? A mudança de alimentação, mudança no comportamento alimentar daquela criança. Pelo menos no período em que ela encontrasse na escola, ela vai ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação variada, para complementar a sua necessidade, o mínimo da sua necessidade naquele período. Então, aí de que forma isso acontece? Por meio de ações de educação alimentar e nutricional, ou seja, a oferta de uma alimentação variada, colorida, não é, professora? Isso mesmo, quanto mais colorida, mais nutritiva será a sua refeição. Então, e aí todo dia servindo aquela alimentação conforme que preconiza a resolução, o que acontece? Devagar nós vamos mudando, porque a gente sabe que isso não é rápido, né, professora? É uma questão de tempo, realmente de educação, né? A gente vê que a educação é construída dia a dia. Dia a dia. E assim, tem aquela questão que você tem que lutar com aquelas crianças. Eu não gosto disso, mas aí você é futuro técnico, você que tem aquele contato diário com o aluno, você pode ir vencendo essa barreira, dessa resistência dele, né? Então, caprichando na alimentação, a escola sempre alternar oferta de frutas, verduras, né? Para esse aluno. Então, através de ações de educação alimentar e nutricional e pela oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais do estudante durante a sua permanência em sala de aula, né? Então, o aluno, ao ir para a escola, ele sabe, ele tem a certeza que vai ser ofertada uma alimentação para ele, seja um lanche ou seja uma refeição mais reforçada. Então, ele tem aquela certeza, porque nós sabemos que existem crianças que, por algum motivo, não puderam se alimentar antes de ir para a escola e eles já vão com aquela vontade, não é, professora? Isso. E a gente sabe que saco vazio também não para em pé, não tem como aprender, né? Não tem como. E aqui nós vamos ver agora os agentes que participam do funcionamento do PENAI. Primeiro, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Então, ele é o órgão, ele é o executor do PENAI, ele é o responsável pela transferência dos recursos do governo federal. Então, o recurso, ele é complementar. Então, ele é para complementar aquilo que cada estado, município já tem a obrigação, tendo de ser complementado pelos estados, município e Distrito Federal, como eu falei anteriormente. Ele é responsável também pela normatização, coordenação, monitoramento, execução do programa, dentre outras ações. Não é só transfere, o FNDE transfere recursos, não. É imensas as atribuições do FNDE enquanto executor do PENAI e outros programas, né? Tem programa de transporte, livro didático e inúmeras outras funções. Se você acessar o site do FNDE, você vai ter uma variedade de links que você pode ver tanto de programas que ele dá essa assistência, quanto também das atividades que foram desenvolvidas.
As entidades executoras. As entidades executoras são nos estados e no Distrito Federal. São quem? São as secretarias estaduais de educação, nos municípios, as prefeituras municipais e também as escolas federais. Então, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal ou as escolas federais. Essas são as entidades executoras, ou seja, são aqueles órgãos que recebem um recurso que o FNDE repassa, certo? Essas instituições, elas são responsáveis pelo recebimento, pela execução do dinheiro transferido pelo FNDE. Então, a função de cada uma dessas entidades executoras. A Secretaria Estadual de Educação, ela é responsável pelo atendimento às escolas públicas estaduais. Geralmente atendem do ensino médio e as escolas do Distrito Federal. Bem, as secretarias de Estado de Educação, como eu falei, elas recebem o recurso e repassam para as escolas, que são, obviamente, conveniadas, que são credenciadas. Então, pode ser que as secretarias também atendam escolas estaduais indígenas e quilombolas, caso haja na jurisdição dela, com certeza. Pelo menos aqui nós temos as escolas indígenas, né? Isso, e quilombolas, certo? Só um minutinho. As prefeituras municipais também são responsáveis pelo atendimento das escolas públicas municipais, também das escolas filantrópicas, comunitárias, quilombolas e indígenas. Geralmente as prefeituras, elas são responsáveis pelo ensino fundamental e já o Estado compete ao ensino médio, né? Mas já ficando com o ensino fundamental ou médio em algumas situações. Então, ela também pode ser responsável pelas escolas estaduais, caso haja solicitação pelas secretarias estaduais de educação. Então, isso aqui depende do caso, então nós não vamos entrar no mérito agora. As escolas federais, elas são responsáveis pelo recebimento dos recursos quando optam por oferecer alimentação. Esses são repassados diretamente para elas. Então, são escolas federais, por exemplo, escolas militares e os institutos federais de educação, como no nosso caso, o nosso IFRA. Então, aqui, olha, como ocorre o repasse desses recursos? Para repassar o dinheiro, o FNDE, ele abre a conta bancária para cada estado, cada município e distrito federal. E para as escolas federais também. E assim o dinheiro é depositado mensalmente. Então, nas secretarias estaduais, do município ou federal. Então, esse recurso é depositado mensalmente. Então, o recurso federal, ele é transferido em 10 parcelas para as entidades executoras e cada parcela corresponde a 20 dias letivos. Então, um exemplo, nós temos a Secretaria Estadual de Educação. O FNDE repassa esse recurso para a Secretaria Estadual de Educação com base em quê? Com base no censo do ano anterior, porque a Secretaria de Educação do Estado, ela informou a FNDE, vamos supor, que o ano anterior ela teve X quantidade de alunos matriculados que estudaram. Então, o FNDE, ele faz esses cálculos e repassa o montante equivalente àquela quantidade que foi informada, então ele repassa no ano seguinte para a Secretaria. Depois que repassa, a secretaria, ela faz esse repasse para as escolas conforme cada quantitativo de alunos que cada escola tem, né? Ou seja, cada realidade de quantidade. E aqui,
O recurso total repassado corresponde a 200 dias letivos. Então, o recurso total é de 200 dias letivos, sendo que são 10 parcelas, desses 200 dias letivos são repassados mensalmente até completar 10 parcelas. E cada parcela, ela tem de 20 dias letivos. Então, o valor repassado é baseado no censo escolar do ano anterior, como eu falei. Então, o censo, ele informa ao FNDE o número de estudantes matriculados em creche, pré-escola, ensino fundamental, escolas filantrópicas e comunitárias. E também os estudantes das escolas quilombolas e indígenas. Aí, conforme o que é informado, será repassado. Então, a partir desses dados, olha aqui, é calculado quanto cada estado, município e Distrito Federal deverá receber por estudante matriculado. Então, atualmente as entidades executoras e as escolas federais, ela recebe o seguinte valor por aluno dia do FNDE. Olha aqui. 30 centavos para os estudantes matriculados no ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. 60 centavos para os estudantes matriculados em escolas indígenas e escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombo. 50 centavos para os estudantes matriculados na pré-escola. R$1 para os estudantes matriculados nas creches, os pequenininhos. Então, para que a entidade executora ela saiba o valor financeiro que receberá anualmente para cada modalidade, ela deverá multiplicar, olha aqui, multiplicar o número de alunos declarados no censo escolar do ano anterior pelo valor per capita estabelecido pelo número de dias letivos. Nós vamos ver uma fórmula aqui para ficar melhor para vocês. Veja bem, essa formulazinha aqui corresponde, esse VT é o valor transferido, esse A, o número de alunos, certo? O D corresponde aos dias letivos e o C, ele corresponde a per capita para aquisição de alimentos. Exemplo aqui, ó, a historinha aqui. Um município declarou no censo escolar de 2014 um quantitativo de 200 alunos do ensino fundamental. Então, quanto de recurso financeiro do PENAI esse município recebeu? Isso é um problema, veja bem. Então, A corresponde aos 200 alunos do ensino fundamental. O C é os 30 centavos, que corresponde ao valor diário por aluno. E D, os 200 dias letivos. Olha lá a formulazinha, o VT, os 200 alunos, vezes os 30 centavos por aluno, vezes os 200 dias letivos, que corresponde anualmente a R$12.000. Esse é um exemplo. E assim, dependendo, se a escola tiver mais alunos, se ela declarou mais alunos, obviamente ela vai ter um recurso maior. Então, a resposta é a entidade executora recebeu R$12.000. E para você saber, mas como que eu sei se são em parcelas, como que eu sei esse valor dessas parcelas? Então, você divide por 200 e vai ter o total das parcelas, certo? Outro agente aqui que participa do funcionamento do PENAI. O Conselho de Alimentação Escolar, conhecido como CAE. Então, ele é um órgão colegiado, ele é deliberativo e autônomo, composto por representantes tanto da sociedade civil, tá? Que são os pais de alunos, os trabalhadores na área da educação, professores, alunos maiores de 18 anos e qualquer outro funcionário
da escola. E também tem que ser representado pelo poder executivo, ou seja, prefeitura, secretaria estadual e assim sucessivamente. Então aqui é outro agente que participa, a FNDE e o CAI. Então, mas tá, professora, e qual é o objetivo do CAI? O objetivo do CAI é fiscalizar a execução de toda a alimentação escolar. Então, ele fiscaliza a execução de toda a alimentação escolar, ou seja, desde o recebimento do recurso federal até a distribuição das refeições nas escolas. Se vocês estiverem em algum momento na área de produção, na cozinha, preparando a alimentação e de repente vocês verificarem com alguma equipe, eles se identificarem, nós somos do CAI, então vocês já estão sabendo, é esse CAI aqui, porque eles vão nas escolas fiscalizar alguma coisa que não está em conformidade, eles sugestionam, eles orientam, entendeu? E também eles verificam a questão de prestação de contas das escolas. Então as escolas, elas realizam a compra da alimentação escolar e uma vez que foi realizada essa compra, aí depois que tiver que fazer a prestação de contas, tem que fazer direitinho, porque se o CAI verificar alguma inconformidade, aí de repente tem que ver todas essas questões e é um protocolo muito maior, certo? Lembrando que ele verifica, gente, essa questão de boas práticas, como que o merendeiro está, se quando ele está manipulando o alimento, ele se encontra com adorno, com as unhas pintadas, com anéis, se ele não está vestido adequadamente. Nós sabemos que é difícil ter aquele padrão de uniformização em função de o local ser quente, de não se ter condições do uniforme, mas pelo menos as condições que facilitem o desenvolvimento do trabalho, que não ofereça risco para você, manipulador, porque nós sabemos que é difícil. Vocês mexem com grandes panelões, grande quantidade de comida, então ficar uniformizado de uma forma adequada para oferecer um mínimo de segurança para não ter nenhum problema com a saúde, certo? E o próximo, o Tribunal de Contas da União e Secretaria Federal de Controle Interno. Então, eles também atuam como órgãos fiscalizadores externos. Eles também participam dessa fiscalização. Mas, professora, que fiscalização? A fiscalização da execução desse programa. Se realmente uma escola ela tem um recurso, aquele recurso da alimentação, do PENAI, ele realmente está sendo utilizado para alimentação? Está sendo ofertado as 3 preparações salgadas, as 3 doces, está existindo oferta de frutas, de legumes, o cardápio está sendo exposto para a comunidade. Então tudo isso eles verificam, os padrões de controle higiênico sanitário, né, de toda a estrutura da escola. Então o mínimo vocês têm que ofertar, vocês têm que fazer. Por isso que eu digo, todo mundo fazendo um pouco, se juntar dá muita coisa. E não pensar assim, isso é minha parte, a parte do colega é outra e tal. Não, todo mundo pode fazer um pouco e se juntar para que no final, quando se somam esses pouquinhos, dá um grande resultado, certo? O Ministério Público da União, que ele é o órgão responsável pela apuração de denúncias em parceria com a FNDE, viu? Por isso que é importante fazer tudo direitinho, sendo responsável, comprometido com a comunidade escolar, com o nosso aluno. E o Conselho Federal e Regional de Nutricionistas, que é responsável pela fiscalização do exercício do nutricionista, inclusive na alimentação escolar. Nutricionista, como que você elabora esse cardápio para as escolas? Baseado em quê? Bem, o nutricionista ele tem uma resolução que vem do FNDE, então ele elabora um cardápio pautado o quê? Naquela resolução que informa que tem que ter alimentação saudável, né? Você tem que ofertar uma alimentação variada, colorida, em quantidade suficiente para atender a necessidade do aluno no período em que ele encontrasse na escola. E os centros colaboradores de alimentação e nutrição escolar
São os chamados SECANES, que são universidades federais ou institutos de educação superior que atuam em parceria, olha aqui, com o FNDE para quê? Para aprimorar a execução do PENAI, realizando pesquisas, capacitações e projetos de extensão. Então, o que eles realizam também são as capacitações. Às vezes, capacita o profissional nutricionista para o nutricionista fazer aquela capacitação, vamos supor, com os manipuladores de alimentos. Existem novas pesquisas sobre isso, determinado assunto. Então, vamos fazer uma capacitação com o quê? Com os manipuladores, ou então com os programadores, com a prestação de contas. E por aí sucessivamente. E a Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição Escolar, REBRAE. Então, essa rede facilita o acesso e o intercâmbio de informações sobre PENAI junto aos estados, prefeituras, sociedade civil, poder judiciário, órgãos fiscalizadores, além, olha aqui, de articular-se com outras redes, fóruns e associações nacionais e internacionais dessas áreas. Certo? Então, a aula foi bem extensa hoje, né, professora? Também questão de políticas, né? Então, gente, aqui nós esperamos que vocês tenham assimilado os pontos principais que referem-se a essa aula, que é justamente a ação do Estado como regulador e provedor da alimentação escolar, né? Lembrando que a nós interessa saber a questão da alimentação, o meu compromisso com a preparação, com o recebimento do alimento. Então, você, futuro técnico, você está tendo toda uma base, todo o conhecimento, todas as informações estão repassadas para você, para que você possa ficar municiado e, de repente, passar informações para os colegas que não têm oportunidade ou que muitas vezes não puderam estar presentes na aula, né? Então, aqui são pontos principais, os agentes participadores, como que ocorre esse repasse, a importância, o porquê, como surgiu o PENAI. Então, essa aula, ela enfocou tudo isso justamente para vir a somar junto com os seus conhecimentos e você ser um nosso multiplicador, com certeza, certo? Nossa aula, ela termina e encerra aqui. Vamos dar um espaço para desenvolver as atividades e retornaremos com a correção, certo? Olá, retornamos agora com as nossas atividades e faremos a correção, certo, professora? Isso mesmo. Então vamos lá. Questão número 1. O objetivo do PENAI é, como resposta, nós temos contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. É muito importante, não é, professora? Esse objetivo do PENAI, muito inteligente também, não é? Isso mesmo. O PENAI, ele serve, né? Ele vem para ser um auxílio para os alunos que estão em sala de aula, para que assim eles possam receber a devida merenda escolar, né? A alimentação escolar, para ter o melhor rendimento escolar, pois como a professora falou no início da aula, é muito difícil aprender algo, né, passar alguma informação se a pessoa não tem uma concentração. E com fome, realmente ela não vai ter concentração nenhuma. Então o PENAI realmente é um programa muito importante para os alunos, certo? Então, continuando falando do PENAI, ele veio a reforçar essa questão do direito humano à alimentação adequada, né? E a questão da segurança alimentar. Porque se você oferta a alimentação, uma refeição para a criança todos os dias, a criança tem aquela certeza que ela, ao chegar na escola, ela tem aquele alimento, isso aí tudo reforça essa questão do direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar, né? Ou seja, alimento com qualidade, feito com variedade, em quantidade suficiente para atender a necessidade do aluno, para que ele possa aprender em sala de aula, para que ele possa socializar com os colegas, ele possa desenvolver suas atividades
E também a questão da educação alimentar e nutricional, não é, professora? Porque quando você oferece uma alimentação variada, óbvio, o objetivo do PENAI também é esse, reforçar essa questão da alimentação saudável. Quando você oferta isso, as crianças devagar vão absorvendo esses hábitos, incorporando, chegando a um ponto de que um dia que você não oferece, eles questionam, né? Sente falta. Por que não tem aquele prato? Cadê aquela preparação, não é? Então, eles começam a absorver e a sentir falta daquela preparação, daquele tipo de alimento, ou aquela fruta, ou suco, e assim sucessivamente, isso, né? Isso mesmo. E é importante também você informar qual é o tipo de alimento que você está servindo para os alunos, certo? Porque tem alimentos que realmente eles nunca viram ou nunca consumiram esse alimento. Então é importante você falar, ó, o prato de hoje ele é composto pelos seguintes alimentos, que aí assim, às vezes as crianças falam, eu não gosto de cenoura, mas ela não sabe nem o que é a cenoura. Então, por isso que é importante você informar qual é o tipo de alimento que você está servindo para ela. Isso já é uma parte da educação nutricional, ok? Isso. Outra questão de informar, professora, puxando o gancho aqui, é a questão da exposição dos cardápios, né? Então, a escola, ela tem que formalizar, ela tem que realizar a exposição desses cardápios para informar os alunos, entendeu? É um dever da escola, a escola tem que fazer isso e é uma forma de você estar fazendo uma prestação, mostrando, olha, hoje, amanhã vai ter essa preparação, depois essa outra preparação. Então, tudo isso faz com que o aluno também tenha essa curiosidade, né? E reforçando que você todo dia está com o aluno. A professora Carolina acabou de falar que às vezes eles não conhecem um alimento, é porque não gosta, né? Porque nunca provou. E às vezes você, com a sua insistência, com o seu jeitinho, a forma de oferecer, não é, professora? Isso, muito importante. Lembrando que quando você oferece, você tem que fazer esse porcionamento. Esse porcionamento, ele tem que ser com bom senso. Não adianta chegar com uma criancinha pequena, você colocar uma porção maior do que ela pode consumir, né? Olha a questão do desperdício, que pode sobrar, no que sobra, falta para algum aluno, certo? Isso mesmo. Então, acreditamos que essa questão aqui está sanada, ok, Isso, né? nenhum questionamento sobre a questão número 1. Então, vamos à segunda. Então, quais os meios a serem utilizados para que o objetivo do PENAI ele seja alcançado? Como possíveis respostas do módulo, nós temos, olha só, ações de educação alimentar, e nutricional e a oferta de refeições que cubra necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência em sala de aula. Então, nós vamos falar bastante disso. Necessidades nutricionais, cobrir no mínimo as necessidades nutricionais nesse módulo. Porque essas ações de educação alimentar e nutricional, a oferta da refeição, a oferta de preparações variadas, está incluída aqui nessa questão de ações de educação alimentar. No que você fala assim, aluno, olha, prova um pouquinho dessa salada, prova um pouquinho desse refogado, você está fazendo uma educação alimentar e nutricional. Se você fala os benefícios, é bom para aprender, é bom para crescer, criança tem muito disso, né? Eu vou comer isso para crescer forte, para ficar inteligente. Isso tudo influencia, né? Ajuda sim. Ajuda muito. E a questão da oferta, como a professora Ângela acabou de falar, daí a importância de você realmente todos os dias procurar seguir o cardápio que é repassado para vocês, porque é um cardápio diferenciado. Então, é muito importante você servir uma alimentação diversificada e diferenciada todos os dias, porque senão, se você servir todos os dias biscoito com suco, com certeza no final do ano a criança vai ter carências, né, de nutrientes, porque você só está servindo os nutrientes que contém no biscoito e no suco. Por isso é importante servir as 3 refeições salgadas, né, e as 2 refeições doces, ok? Então, aí você pode estar questionando, sim, professora, como a professora Carolina disse, procurar seguir o cardápio. Nossa, é ótimo. Procurem o máximo cumprir esse cardápio.
dificuldades. Mas vocês podem questionar, mas professora, assim, como é que eu faço quando não tem os alimentos, todos os alimentos para aquela preparação? Obviamente, existem casos emergenciais, né? Existem adequações. Aí tudo bem, casos que o fornecedor não levou as verduras, as hortaliças para complementar aquela preparação, aí você tem que fazer uma adequação, sem problemas. Mas que não seja isso uma constante. É uma rotina, né? Rotina, pode tá? acontecer realmente de algum dia você não conseguir seguir esse cardápio. Mas se tiver todos os ingredientes, né? Por que não fazer? Pense que esse é um dever que vocês, né, devem cumprir, tá? É um dever de vocês cumprir o cardápio, ok? Aí lembrei também agora, professora, que a questão dessa alimentação, né? Ah, mas no caso de hortaliças, se as hortaliças já não estão, né, com aparência boa, já não estão boas para o uso, lembrando que você também é responsável do controle de qualidade dessa alimentação, desses alimentos perecíveis, né? Então, no ato do recebimento, você tem que verificar se todos eles encontram-se em condições adequadas para o uso. Então, fazer um cronograma de quê? De distribuição desses alimentos. Então, o fornecedor, ele vem entregar a quantidade X dos alimentos perecíveis por semana. Porque não pode, você não pode pedir em longa quantidade, em grande quantidade para longos dias, porque estraga, né? Então isso aí é um dos fatores também que pode fazer com que o cardápio não seja cumprido. Então você tem que observar esses procedimentos. Você tem que fazer valer a sua autoridade, porque você tem esse poder para isso, reprovar o alimento no ato do recebimento. Então você não vai ficar com um alimento que não seja adequado para o consumo, certo? Então, tá certo. Então, recapitulando, ações de educação alimentar e nutricional e oferta de refeições. Lembrando de novo que essas refeições devem ser variadas. Por favor, procurar cumprir o cardápio. Adequações existem, mas que seja rotina, isso não deve acontecer, tá? Passamos para a terceira. Então, quais os agentes que participam do funcionamento do PENAI? O primeiro deles é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? O nosso FNDE, então ele é o executor do PENAI, ele que faz o repasse, né, dos recursos para as secretarias estaduais, municipais, distrito, e essas vão fazer para o repasse para as escolas. As entidades executoras, que são as secretarias, então as secretarias repassam para as escolas. E as escolas, conforme as suas competências, as suas responsabilidades, têm autonomia de fazer a sua programação, a programação de compra dessa alimentação escolar, através de quê? De seleção de cardápios. Então, tudo começa com a seleção de cardápios. Todas as escolas, elas têm que ter, principalmente as do estado, elas têm uma bateria de cardápios, ao qual esses cardápios existem preparações doces e salgadas. E a partir dessas preparações, o responsável pela programação, né, de compra dessa alimentação, ele faz a seleção desses cardápios baseado em quê? Na aceitabilidade dos alunos, porque o nosso público-alvo é os alunos. Então, você, futuro técnico, você também pode participar dessa seleção. Então, você vai na sua escola: diretor, o colega que faz a programação, por favor, eu gostaria de ver os cardápios que estão na nossa escola. Então, participar dessa programação, dessa seleção de cardápios, evita que haja desperdício, né? Que muitos alimentos sejam desperdiçados. E você também vai estar fazendo educação alimentar e nutricional, porque nessa seleção de cardápios, você vai escolher os que contemplam frutas, sucos, verduras, a cultura alimentar local, ou seja, aquela alimentação que os alunos gostam, porque a resolução ela pede bastante isso, que a gente respeite os hábitos alimentares locais, a que fortaleça a agricultura familiar. Então, com essa questão dessa obrigatoriedade de 30% dos recursos ser destinado à compra da agricultura familiar, isso também veio a fortalecer a questão da segurança alimentar, direito humano à alimentação adequada, correto? Os conselhos, que também fiscalizam, eles são
participadores desse programa, eles vão fiscalizar como ocorre a execução do PNAE, a prestação de conta, vão visitar as escolas também. É também uma parceria, ele também ajuda nesse sentido. Ó, o Tribunal de Contas da União e Secretaria Federal e Conselho Interno, o Ministério Público da União, Conselho Federal e Regional de Nutricionistas e os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar, os chamados SECANES. Correto? Bem, acredito que nessa questão 3 não existe nenhuma dúvida, né? É só importante, né, professora, ressaltar que ó, o número, né, de agentes, de entidades que participam, né, para que o PNAE possa ser realizado. Então, cada um fazendo a sua parte, aí no final a gente consegue realmente desenvolver um PNAE, né, que seja um PNAE forte realmente e que traga essa garantia de alimentação para o aluno. Então, cada um tem que fazer a sua parte, até chegar esse recurso, né, esse recurso chega a você através dos alimentos, e quando o alimento chega até a sua cozinha, onde você trabalha, é a sua parte que tem que ser feita. Então, é hora de você ser um agente também de realizador do PNAE. Mas é isso, professora, a senhora lembrou bem agora. Então, fora que o FNDE, Conselho, Tribunal, como eu falei, o Ministério, o Conselho Federal e os Centros Colaboradores, eu quero ressaltar, a senhora lembrou bem aqui, ó, ressaltar as entidades executoras. Na entidade executora, não é só escola, aqui vai diretor, vai os funcionários, os pais de alunos, vai os manipuladores de alimentos, professora. Então, olha só quanta gente envolvida. Vai a agricultura familiar, porque a agricultura familiar vai fazer a entrega do alimento que foi comprado para a elaboração da preparação. Então, você vê quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. É um processo grande. Então, no que compete às entidades executoras, não é? Vem os gestores, todo mundo. Então, assim, é um número muito grande, professora, de participantes. E você, manipulador, também entra, como a professora Caroline frisou bem, você entra fazendo a sua parte. Então, se juntarmos todas as partes, que cada um realiza as suas atribuições, no final dá um grande resultado, né, professora? Isso mesmo, cada um fazendo a sua parte. Certo? Então, vamos para a quarta. Sua escola, ao realizar o processo de compra da alimentação escolar, ela seleciona os cardápios baseado na aceitabilidade dos alunos? Então, você sabe disso? Você sabe que na sua escola ela tem uma bateria de cardápios que podem ser escolhidos conforme a aceitabilidade dos alunos? Você sabe que tem uma diversificação imensa de cardápios que contemplam frutas, verduras, preparações da região, preparações que as crianças mais gostam, você sabe? Você sabia que você pode participar desse processo de seleção? Você pode e deve, porque você é peça fundamental. Sem o técnico não tem. Não tem como, né? Não tem como, não tem. Fica difícil realizar essa atividade. Tem alguma interação, professora? Não, até o momento não temos nenhuma interação. Participem, mande suas respostas aí sobre a questão 4 para que a gente possa interagir, né, nessa aula. É uma questão interativa. Então, algum dos polos, né, quem já respondeu aí a questão 4, mande aqui pra gente poder interagir com você. Certo. Então, enquanto não existe retorno, nós vamos falar aqui, recapitular um pouquinho, professora, né? Então, o PNAE, ele já existe há tempo, ele é um programa que veio a fortalecer essa questão do direito humano, a alimentação adequada, a questão da educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional. É um programa riquíssimo, né? Um programa que deu certo e que pode dar muito mais certo com a colaboração de todos, entendeu? Um programa que visa a oferta da alimentação adequada, visa essa questão de mudança de hábitos alimentares saudáveis dentro da escola, lembrando que nós sabemos que é difícil, mas nós temos que persistir. Uma mudança de hábitos não se faz assim
do dia para a noite, né? Até porque tem questão de família, tem crianças com N situações diferentes, né? Mas assim, temos que fazer a nossa parte e pensar que eu vou fazer, vou dar o melhor de mim, porque se eu der o melhor de mim, obviamente eu vou ter um resultado melhor também, não é? Então, um programa riquíssimo, é um programa que precisa da participação, precisa do controle social, da colaboração de todos, do envolvimento de todos para que continue dando certo, né? Fazendo com que nossas crianças tenham uma alimentação saudável, que não haja um índice de evasão grande, não é, professora? Porque nós sabemos que existem crianças que vão para as escolas sem ter realizado nenhuma refeição, gente. Então, ela vai para a escola na certeza de que ela encontra uma preparação que vai saciar a sua fome e que depois ela vai brincar, ela vai para a sala de aula. Porque se nós adultos com fome já não conseguimos raciocinar direito, você imagina uma criança que está em fase de desenvolvimento. Então, as séries iniciais é muito importante. Logicamente que toda a vida do ser humano é importante, mas as séries iniciais é primordial, não é, professora? Isso mesmo. E como a professora falou sobre a questão da educação nutricional, quanto mais cedo nós iniciarmos, mais fácil da gente contemplar um maior número de pessoas, né? Porque quando aí nas creches, né, nas séries iniciais, é um momento que as crianças estão fazendo a formação dos hábitos alimentares. Então, se a gente começar desde cedo, com certeza na fase adulta, né, ou na fase da adolescência, será uma fase mais fácil para a gente trabalhar com esse público. Então, começa a educação nutricional aí desde a infância, né? A gente viu em aulas anteriores N formas de fazer valer a educação nutricional. A gente viu que pode ser com uma simples conversa, a gente viu que pode ser com teatro de fantoche, né, para o público infantil. Podemos fazer também teatro, música. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para realizar a educação nutricional. Cabe a gente pensar, né, ser criativos e contemplar essa educação nutricional. Tá? Então, cabe a você começar a realizar isso no seu ambiente de trabalho e até mesmo no seu ambiente social. Lembrando, né, professora, que essa questão das séries iniciais, quando você começa a dialogar, a falar os benefícios, as crianças, elas são excelentes multiplicadoras, né? Então, com certeza, elas vão passar para o professor, para o coleguinha, chega em casa, vai falar, não, mamãe, assim, eu aprendi isso lá na escola e tal. E aí, até que pode ir mudando também essa concepção diferenciada da família, né? Porque nós sabemos que tem a questão familiar também, né? Então é interessante. Então, técnico e futuro técnico, você tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Você também é um educador alimentar, você vai facilitar essa questão da aprendizagem por parte do aluno, no que você se dirige a ele no dia a dia, no porcionamento, quando você pergunta se ele gostou, quando ele te entrega o pratinho, que ele entrega o pratinho, comeu toda a alimentação, entendeu? Isso também é muita responsabilidade sua, certo? Certo. Tudo ok, né, professora? Ok, então, não tivemos nenhuma interação. Então isso quer dizer que todo mundo entendeu o conteúdo. Então nós entendemos dessa forma, certo? Nós queremos agradecer aqui a todos que nos assistiram, a todos os polos, mandar um grande abraço aos nossos tutores, aos nossos alunos e convidar vocês para participarem na próxima aula, certo? Finalizamos aqui, um grande abraço a todos e bons estudos.